Bom, vamos seguir aqui para nossa. Vamos falar agora da COP, do que está sendo discutido lá, para a gente ver o que tem, o que vem pela frente aí. Bom, então nessa COP, as negociações, de uma maneira geral, elas estão dentro de um contexto internacional tenso, né? Por conta da guerra na Ucrânia e tudo mais. E ainda assim, falou-se muito pouco sobre isso, né? A gente, pelo que a gente viu, deveria ter se falado um pouco mais sobre essa questão da guerra, não foi tão abordado, mas, né, de uma certa maneira, a gente pode dizer que as negociações elas estão dentro desse contexto. Uhum. Muita gente, quando ouve falar da COP, já fala logo no Brasil. Né? Ah, mas por que só falam da Amazônia e tudo? E só o Brasil é cobrado, né? Só a Amazônia que é cobrada? Na verdade, não. Por exemplo, o que está tendo muito nessa COP são os líderes cobrando verbas de países ricos para conservar os países mais pobres. Então, nessa COP está tendo muito esse tipo de cobrança que o Bruno já comentou, né? E, por outro lado, você tem países ricos propondo mudanças globais nas matrizes energéticas. Então, o Macron falou bastante sobre isso. Então, essa questão das matrizes energéticas que você estava comentando foi muito discutida nessa COP, sim. E outra coisa que aconteceu foram países europeus buscando acordos com o Brasil. Então, você tem a Noruega, você tem a Alemanha voltando, né, com o Fundo Amazônico e tudo mais. E uma coisa interessante também é por que esses países buscam acordos com o Brasil? Existem mecanismos previstos tanto pelo Protocolo de Quioto como pelo Acordo de Paris que dizem o seguinte: você vai diminuir as emissões do seu país, mas principalmente no Acordo de Paris, os acordos pararam de pensar apenas nos números do seu país e passaram a pensar nos números globais do mundo. Então, quanto que o mundo precisa fazer para diminuir as emissões de carbono? Não adianta nada, sei lá, a Noruega fazer a parte dela e a China continuar queimando carvão a rodo. Então, isso levou a uma mudança de paradigma, onde agora países ricos podem fazer compensações ambientais em países mais pobres. Porque se um país rico pega, digamos, 100 milhões de dólares e investe na preservação de uma área de floresta nativa dele, ele vai recuperar, digamos, um número aí, 10%, vai melhorar a taxa de emissão de carbono dele. Agora, se ele pega esses mesmos 100 milhões e investe num país mais pobre, Brasil, Congo e Indonésia são os que têm as maiores florestas tropicais do mundo, ele pode melhorar esse número em 30%, 40%. Então, é mais eficiente para o planeta investir na preservação em certas áreas do que em outras. Então, por isso que os países buscam esses acordos, porque isso acelera o processo de recuperação climática global, não apenas no seu país, mas no mundo todo. Cara, é muito bizarro, assim, como que as pessoas criticam sem saber, por exemplo, essa questão do fundo da Amazônia, né? Primeiro que criaram a fake news lá que só tem ONG. Isso aí é um negócio que... se você vai ver, eu acho que menos de 3% são ONGs e você tem um investimento muito grande em projetos de conservação, tanto de monitoramento e fiscalização também. Agora, outra crítica que eu vi com relação ao fundo da Amazônia, né, da volta da Noruega e da Alemanha, o pessoal falando, agora que o Lula ganhou, o fundo volta porque o desmatamento acabou. A galera tá falando assim, sabe? Sem uma profundidade no assunto e tal, me deixa irado, porque é aquela falta de querer procurar o assunto, de buscar e tudo. Inclusive, vocês sabem por que a Noruega investe na Amazônia? Assim, de onde vem o dinheiro e por que ela faz isso? Vocês falaram de forma geral aí, mas tem uma razão. O dinheiro da Noruega vem dos fundos de pensão deles. Eles têm uma lei na Noruega que acho que 1% do dinheiro dos fundos de pensão que são obrigatórios. É como se fosse o FGTS, só que e o INSS para a Noruega. E 1% desse valor que é acumulado obrigatoriamente dos trabalhadores noruegueses, eles vão para a conservação. E aí uma parte desse valor vai para o Fundo da Amazônia.
E eles tiraram o fundo da Amazônia na época do governo do Bolsonaro. Por quê? Porque o desmatamento estava aumentando. O desmatamento. Imagina você investir em um projeto, você é um investidor, você tem grana, você investir numa empresa ou em alguém, sei lá, e aí essa pessoa te promete que vai diminuir o desmatamento porque ele sabe que se não diminuir, você vai ser impactado, que é isso que vocês falaram. O impacto é global, ele não é na Amazônia, ele não é no Brasil, no Congo, ele é global. Imagina você estar investindo todo ano para a empresa que está investindo virar para você e falar que eu não preciso de você, tchau, e continuar aumentando o desmatamento. Então, faz sentido, do ponto de vista geopolítico, você tirar esse investimento para você fazer uma pressão geopolítica em cima da preservação ambiental. E agora que teve a eleição, o pessoal acha que é porque a Noruega é esquerdista e tal, e na verdade é uma preservação global, né? Exato, então, por conta dessas compensações, né? São números mundiais que importam, são os números do globo que importam. Sim, e aí você tem lá na lei norueguesa os racionais pelos quais eles investem nesse estilo de preservação, e tem lá, preservação para as futuras gerações, porque não adianta eu ter um fundo de pensão pensando em prosperidade quando essa pessoa não puder trabalhar, se ela não puder sobreviver, porque ela vai ter uma expectativa de vida menor, porque não tem alimento, porque o clima está gerando eventos extremos que matam pessoas e etc. Então, a galera distorce o discurso, né? São países que já entenderam a importância da preservação da natureza para manter a nossa própria espécie, né? Então, são países que, além de fazerem essa compensação, eles por si só já desenvolvem alternativas mais sustentáveis, né? A Noruega, a Dinamarca e muitos países europeus lideram o top dos países mais sustentáveis por N motivos. A gente está acostumado a ouvir muito sobre emissão de CO2, mas a gente esquece de outras coisas relacionadas ao meio ambiente. Então, esses países, por exemplo, também são líderes em saneamento ambiental, que é algo que o Brasil ainda deixa muito a desejar.